pessoal, vamos para mais um estudo do livro O Campo de Batalha da Mente. Nesse capítulo, a Joyce Meyer vai falar sobre ser positivo, a importância da gente ter uma mente positiva para que a nossa vida possa fluir de uma maneira que agrade a Deus. Mas não é esse positivismo que a gente ouve por aí, tem que pensar positivo, simplesmente. Não é disso que se trata. Na verdade, ela combate o negativismo, que é uma maneira exagerada da gente ser pessimista. Mas esse tipo de mentalidade acaba gerando uma pessoa extremamente reclamona, murmuradora, e que muitas vezes as palavras que saem da boca dessa pessoa são palavras negativas, que geram sementes ruins também. E a pessoa negativa, ela acaba sendo um fardo para quem está perto, acaba sendo também um desgaste, né, para todo mundo e para ela mesma, né? Tem pessoas que nem se aguentam de tão reclamonas que são. E isso com certeza não é a forma de ser e de agir que o Senhor espera de nós. Mas nem sempre é muito fácil a gente se livrar disso, porque muitas vezes essas pessoas têm razões genuínas para serem assim. A própria Joyce Meyer, né? Quem conhece a história dela sabe que ela foi abusada pelo pai, a mãe sabia, não fazia nada para proteger ela. Então ela passou por muitas situações que era muito melhor ela não esperar nada de bom, né? Do que ela se frustrar. Então ela demorou anos e anos e muita ministração do próprio Deus ao coração dela de que essa mentalidade não era a melhor para se ter, né? Bom, e o primeiro versículo que ela aconselha, né, as pessoas que têm esse estilo de mente a se basearem é Romanos 8, 28, que fala: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo quando as coisas não saem como eu planejei, eu confio que existe um plano maior do Senhor que sempre vai cooperar para o meu bem, né? Ou seja, tem áreas da minha vida que eu não enxergo, mas que ele enxerga. Então, muitas coisas que eu queria que acontecessem, mas não acontecem, eu preciso confiar e compreender que tem um Deus que me ama por trás de todas essas coisas e que ele me ensina, né? E nele eu posso descansar, eu posso confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem como eu planejei, né? E esse versículo não fala assim que todas as coisas são boas, né? Não fala que eu sempre vou vivenciar as coisas como algo muito bom, não é isso. Mas que mesmo as coisas ruins, elas podem cooperar para o meu bem, né? Quando acontecem. Então, ela dá uns exemplos, né? Imagina que você se programou para pegar o carro e fazer compras, de repente o carro não funciona. Uma pessoa extremamente negativa pensaria assim, e um pensamento desencadeia outro. Tudo que eu quero fazer dá errado, é sempre assim, era melhor eu nem sair de casa, não sei por que eu insisto em me programar, era melhor eu só ficar em casa mesmo e não fazer nada. Mas uma pessoa que foi renovada pelo Espírito e confia no Senhor, essa pessoa, primeira coisa, ela tá com uma mente preparada para aquele plano que foi frustrado, né? Então ela pensa assim, bom, se eu não conseguir fazer o que eu queria, é porque Deus tem algo importante para falar comigo, tem algo melhor, né? Então eu posso confiar que todas as coisas cooperam para o meu bem e eu vou para casa e eu vou aproveitar o dia da melhor maneira. O problema do negativismo, que a pessoa negativa nunca desfruta de nada. E aí ela fala que ela, quando era assim, ela podia ver uma casa que tinha acabado de ser decorada, que tivesse linda, só que a única coisa que ela ia prestar atenção era no papel de parede que estava descolado. Tem muita gente que é assim, gente, e não é legal você andar com pessoas assim, é bem ruim, porque você quer se alegrar e a pessoa tem um olhar treinado para perceber tudo de ruim. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para esse problema. É interessante isso que ela fala, porque não é fácil para a pessoa negativa, que tem, às vezes, razão genuína para querer se proteger das frustrações.
Só que na realidade, quando você entende que a sua mente ela tem que ter sempre uma esperança no Senhor, uma expectativa de que existe um Deus maior que cuida de tudo, que está acima de tudo e que tem um objetivo de trabalhar no seu coração, isso tem que mudar o nosso alvo de vida, né? E isso me tira qualquer desculpa que eu tenha para querer sempre pensar que tudo vai dar errado. Isso não é bíblico, isso não faz sentido, né? A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? São sempre melhores do que os nossos. Pensamentos de paz e bem, né? Ou seja, não existe por que eu não acreditar que esse Deus que me ama não planejou algo muito melhor. Então, não é bíblico a gente esperar sempre o pior e achar que a nossa vida sempre vai dar tudo errado. Não se trata disso, né? Se trata de uma vida onde eu vou crescendo em Deus, onde Ele é meu companheiro, onde Ele me ensina, onde eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele está comigo. E a experiência que eu passo com Ele tem que ser diferente do que se eu não tivesse Ele. Um novo dia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, esse versículo. E ela usa mais esse texto para encher nosso coração de esperança de que tudo pode ser novo. Se você foi negativo até hoje, não importa, em Cristo. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Lá em João 16, 7, 8, a gente vai ler assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que também pode ser traduzido como conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, companheiro, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, a função do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, intercessor, fortalecedor, tudo isso nos foi dado gratuitamente através de Jesus. E esse Espírito Santo que habita em nós, é ele que nos dá essa esperança, essa capacidade de superar uma mentalidade antiga e de ser renovado no nosso entendimento. Ou seja, tudo isso é verdade. Nós somos livres em Cristo para escolher os nossos pensamentos, para escolher a nossa mentalidade. Então, peça a ajuda do Espírito Santo, porque essa obra não é só nossa, não é na nossa força. Amém? Uma mente pronta. Ter uma mente pronta é ser equilibrado. E aqui é bem importante, porque ela não está falando que a gente tem que ser aquela pessoa super positiva, que acha que não, tudo vai dar certo, vai dar tudo certo exatamente como eu planejei e tal, e uma pessoa inconsequente. Não é isso, não é disso que se trata. É da gente ter uma mente pronta, até para caso as coisas não aconteçam como eu planejei, o meu mundo não vai desmoronar. Eu tenho um chão que é a convicção do amor de Deus por mim, então não vou desmoronar à toa, né? Esse equilíbrio, né, entre não ser extremamente negativo, nem ser só positivo, é tão importante na vida cristã, porque a minha esperança não está nas coisas, mas está em Deus, no caráter de Deus. A força da esperança. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Olha esse versículo agora, gente. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Acho fantástica, assim, essa situação de Abraão é muito clara, que Abraão, ele
ele creu contra a esperança. Ele não é que ele é aquela pessoa que não enxergou a situação, que não pôde ver tudo que podia dar errado, né? Não é isso. Ele, pelo contrário, ele viu a real condição, ele viu o impossível na cara dele. E ainda assim ele escolheu crer. Ele escolheu crer porque ele estava crendo no Deus que fez a promessa. Isso é lindo, gente. A gente sempre tem essa escolha de olhar como os espias olharam, ver só os inimigos e me ver como gafanhoto perto de gigantes, ou eu posso ver que realmente tem gigantes, ver que eu sou pequena, mas o Deus que me prometeu, ele é grande, né? Nele eu posso confiar. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Se a gente lê isso lá em Isaías, também vale a pena a leitura, né? Bem-aventurado todos os que nele esperam. Ou seja, que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. E isso vai ajudar a gente a ter uma mente que sempre espera coisas boas, porque ele me ama, né? Não é errado eu esperar coisas boas de um Deus que me ama. Pressentimentos malignos. Um dia ela conta que se deu conta de que ela estava sempre com uma sensação ruim, sensação de que alguma coisa podia dar errado, sabe? Um pressentimento ruim. Então ela orou e o Senhor direcionou ela a ler esse versículo que diz assim: para os aflitos todos os dias são difíceis, mas para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. Então ela percebeu que para a pessoa aflita, em algumas traduções fala oprimido, né? Todos os dias são difíceis, angustiantes, né? Mas para o que tem coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Então ela percebeu que, na verdade, esse sentimento ruim que acompanhava ela tinha muito a ver com a maneira como ela enxergava as coisas, né? Ela permitia o coração dela ficar aflito e os dias eram sempre ruins. Mas quando o Espírito Santo trouxe à luz de que esse não deveria ser o padrão dela, de que ela não precisava esperar coisas ruins todos os dias, ela percebeu que a vida dela poderia dar lugar para desfrutar coisas boas. Ela poderia ter um olhar que, ao invés de focar nos defeitos e nos problemas, podia focar nas bênçãos, nas coisas boas que estavam acontecendo. Porque a pessoa que tem um coração alegre, ela tende a buscar, a contemplar. Isso é muito bom, gente, porque o contemplar é uma adoração. Você contemplar Deus, né? Você desenvolver um coração grato. Isso exige da gente um olhar de procurar as bênçãos e não as frustrações. E ela fala assim, literalmente, abre aspas: sim, tive dias difíceis, mas mesmo quando eu não os tinha, eu ainda assim estava infeliz, porque meus pensamentos estavam envenenando a minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar a minha vida e ver bons dias. Olha como é sério, né? Negativismo cegando completamente a pessoa. Guarde a sua boca do mal, pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Isso está em 1 Pedro 3,10. Muito importante, gente. A gente já falou um pouquinho sobre as consequências, né, da língua, daquilo que a gente fala. E a pessoa negativa fala do que está cheio o coração e traz mais coisas negativas. Isso não é bom. Não é ignorar os problemas, como a gente viu, mas é basear toda a sua esperança, a sua fé em Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia, no amor de Deus. Espere coisas boas, né? Creia em milagres, creia que Deus pode. Espero que você possa realmente colocar em prática e tomar um pouco do seu tempo, sabe? Se puder reler os versículos que a gente falou aqui. Esses dias eu até na live que eu fiz com a Diana, live não, agora a gente grava, né? No bate-papo entre irmãs, a gente falou sobre aquele versículo que diz assim, né? Para aquele que tem fome, até o amargo é doce. Acho que tem tudo a ver com esse capítulo, com esse estudo. E nesse bate-papo ali a gente falou muito sobre como
quando a gente tem fome de Deus e a gente busca o conhecimento do alto, mesmo quando as circunstâncias são muito difíceis, são muito diferentes do que você pensou, ainda assim a gente pode ter um gosto doce na boca, sabe? Externamente, as pessoas que te veem passar por aquela situação podem até ficar, oh, meu Deus, que horror, mas você que está experimentando aquilo tudo em Deus, e você que está sendo ministrada pelo Espírito Santo e recebendo de Deus tantas riquezas, gente, para você pode ter um gosto doce, né? Até o amargo é doce, né? Para quem tem fome. Então, que a gente possa ter muita fome de Deus, muita fome de viver segundo o propósito, né? Como diz lá Romanos 8:28, que a gente leu, que a gente possa amar o Senhor acima de todas as coisas, para que de fato tudo coopere para o nosso bem. Então, que toda a revolução da mente que a gente precisa passar para ter uma mente saudável em Deus, que a gente possa viver com a ajuda do Espírito Santo, possa viver pautado mesmo na nossa esperança, a nossa fé em Cristo, o único que pode todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.